Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 2. Nesse vídeo a gente vai resolver mais um exemplo utilizando novamente a equação de Schrödinger. Então vamos lá, o exemplo diz o seguinte: em uma região do espaço, uma partícula possui uma função de onda dada por ψ de x igual a vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2l quadrado, e uma energia dada por h cortado ao quadrado sobre 2 vezes m vezes l ao quadrado, em que L é um comprimento. Determine a energia potencial em função de x e faça um gráfico de U em função de x. Que tipo de potencial clássico tem essa forma? Então aqui nós temos uma função de onda, né? A questão nos dá uma função de onda que é apenas uma função de x. Então aqui a gente pode utilizar, na verdade, a equação de Schrödinger independente do tempo. Aqui a gente tem um potencial que também só depende da coordenada x, né? Então, dada essa função de onda e dada essa energia para essa função, nós temos que descobrir qual é a função da energia potencial, né? U para essa partícula. Então vamos lá. Isso é a letra A. Deixa eu levantar aqui o enunciado. Bom, então nós temos a função de onda que nos é dada. A função de onda é ψ de x igual a vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2l quadrado. Então essa aqui é a função que o problema nos apresentou, né? Como é a equação de Schrödinger independente do tempo? Então vamos lá. A equação de Schrödinger independente do tempo vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Lembrando que aqui eu posso utilizar essa equação independente do tempo, porque nem a função de onda nem o potencial dependem do tempo, né? Então vamos utilizar a equação de Schrödinger independente do tempo. Vai ser a derivada segunda de ψ em função de x. Note que aqui não é mais uma derivada parcial, né? Então aqui eu já tenho uma mudança, porque eu não tenho ψ, não depende mais de duas variáveis, como dependia quando a equação de Schrödinger era dependente do tempo, ou quando a função de onda era dependente do tempo, né? Aqui ela só depende de x, então a derivada é uma derivada total. Isso aqui mais a função potencial, U, vezes ψ. Isso aqui é igual a energia vezes ψ. Só que a questão também já me deu qual é o valor dessa energia, né? Essa energia ela é h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes esse comprimento ao quadrado, isso aqui, vezes ψ. Bom, então com isso aqui nós temos que descobrir qual é esse potencial. Tá? Esse é o nosso objetivo na letra A. Deixa eu tirar aqui a imagem, o enunciado. Então vamos lá. Queremos descobrir quem é o potencial. Para isso eu já vou de cara fazer as derivadas, tá? Letra A aqui. Primeiro, a derivada de ψ em função de x. Essa derivada aqui vai ser a vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2l quadrado, vezes a derivada do expoente, né? A derivada do expoente vai ser menos 2 vezes x sobre 2l ao quadrado. Então vai ser isso aqui vezes a derivada do expoente. Menos 2x sobre 2l quadrado. Esse 2 corta, né? 2 com 2. Portanto, a primeira derivada vai ser menos x sobre l quadrado vezes a vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2l quadrado. Isso aqui é a primeira derivada. Temos que descobrir agora qual é a segunda derivada dessa função, né? Em função de x novamente. Então vamos lá. Segunda derivada de ψ em função de x vai ser... Note que aqui nós temos que utilizar a regra do produto, né? Porque nós temos um produto e duas funções aqui que dependem de x. Então vamos lá.
A primeira, já vou botar aqui as constantes, né? Que é a sobre L quadrado. E vai sobrar quem? X vezes L elevado a menos x quadrado dividido por 2L quadrado. Então, nós estamos interessados aqui em derivar a função x vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2L quadrado. Tá? Vamos utilizar a regra do produto aqui, portanto. Então, isso vai ser igual a menos a sobre L quadrado vezes derivada do primeiro, derivada de x é 1, vezes o segundo, então e elevado a menos x quadrado sobre 2L quadrado, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo, que é e elevado a menos x quadrado sobre 2L quadrado, vezes, aqui eu vou ter que puxar mais para cá, para dar para escrever, vezes a derivada do expoente, né? Que é menos 2x sobre 2L quadrado. Portanto, aqui a segunda derivada de psi em função de x vai ser igual a menos a sobre L ao quadrado vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2L quadrado, mais com menos dá menos, 2 com 2 aqui, né? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar, portanto, menos x quadrado sobre L quadrado vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2L quadrado. Então, essa aqui, por enquanto, é a nossa segunda derivada de psi em função de x, né? Eu posso colocar aqui ainda em evidência, para fora desse colchete, o e elevado a menos x quadrado. E aí eu vou ficar, portanto, com d2 psi dx2 igual a menos a sobre L ao quadrado vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2L quadrado vezes 1 menos x quadrado sobre L quadrado. Tá? Então, por enquanto, temos esse resultado. E se a gente olhar para cá, ó, esse termo aqui, nada mais é do que o próprio psi, né? É a própria função de onda psi. Por isso, e multiplicando esse termo que está entre colchete por menos 1 sobre L quadrado, então aqui eu vou obter, ó, que d2 psi dx2 vai ser igual a menos 1 sobre L quadrado vezes menos x quadrado sobre L quadrado. Isso dá, menos com menos dá mais, então x quadrado sobre L a quarta. Menos com mais dá menos 1 sobre L quadrado. Vezes a multiplicado por L elevado a menos x quadrado sobre 2L quadrado, que nada mais é do que a função psi. Então, isso aqui vezes psi. Então, vamos pegar esse resultado. Eu vou substituir ele na equação de Schrödinger, independente do tempo. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a equação de Schrödinger, que é essa aqui. Colar aqui. Só que aqui só vai me interessar. Já vou apagar isso. Então, ela é igual a isso aqui, né? Pronto. E agora eu vou substituir essa segunda derivada, tá? Substituindo, a gente vai obter o seguinte. Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa. E aí, substituindo a segunda derivada,
que é x² sobre L à quarta, menos 1 sobre L ao quadrado, vezes psi, mais U de x, vezes psi, isso aqui é igual a h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes L ao quadrado, isso vezes psi. Portanto, temos esse resultado. Já podemos aqui eliminar psi aqui, ó, psi aqui, né? Para simplificar. E aí, por enquanto, a gente tem o seguinte resultado. Temos que menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Isso aqui multiplicado por x² sobre L à quarta. Sobre L à quarta. Mais h cortado ao quadrado sobre 2 vezes m vezes L ao quadrado. Mais o potencial U igual a h cortado ao quadrado sobre 2ml ao quadrado, né? Aqui esses termos irão se anular. Esse termo com esse termo se anula. E podemos concluir, portanto, que o potencial U de x é igual a h cortado ao quadrado sobre 2 vezes m vezes L à quarta multiplicado por x ao quadrado. E nós ainda podemos escrever de uma forma diferente, que é isso aqui igual a, deixa eu puxar mais para cá, isso aqui igual a meio de k vezes x², onde esse k ele é igual a h cortado ao quadrado sobre m L à quarta. Portanto, esse aqui é o nosso potencial U. Ele vai ter essa forma, né? Ele vai ser essa função. Ou seja, para essas características, né, para essas condições que a questão nos deu, que é, vou mostrar aqui de novo, essa função de onda e essa energia, para essas características, nós obtemos que o potencial ele vai ter essa cara aqui. Vai ser meio de uma constante vezes x ao quadrado, né? Então, ele vai ter uma dependência quadrática aqui com a posição. E aí, se a gente fosse fazer um gráfico disso, esse gráfico seria o seguinte. Deixa eu novamente tirar. Esse gráfico seria aqui é o potencial. E aqui é o eixo X. Então, esse potencial ele seria algo mais ou menos assim. Então, como tem uma dependência quadrática, né, com x, isso aqui é uma parábola. Tá? Então, o potencial dessa função é um potencial parabólico. Ok? E a letra B pergunta que tipo de potencial clássico tem essa forma. Se você se lembrar lá da física clássica, o potencial que tem essa forma é o potencial de um oscilador harmônico clássico, né? Então, um oscilador harmônico clássico, como por exemplo, uma mola e um bloquinho, né? Um bloquinho de massa m oscilando preso a uma mola, ele vai ter uma energia potencial que vai ter essa forma que a gente está vendo aí, tá? Então, isso é um oscilador harmônico clássico. Portanto, o que a gente pode concluir aqui? Dada essa função de onda, psi de x igual a vezes L elevado a menos x² sobre 2L², e essa energia, h cortado ao quadrado sobre 2mL², dadas essas condições, nós descobrimos que o potencial
tem essa forma aqui, né? Resolvendo a equação de Schrödinger, nós encontramos que o potencial dessa partícula vai ter essa forma que a gente pode graficar assim, que é o equivalente ao potencial de um oscilador harmônico clássico. Ok? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.